Bom dia, crianças, a paz do Senhor a todas as crianças, ou boa tarde, ou boa noite, né? Para você que vai assistir mais tarde. E hoje a Escola Bíblica Dominical de hoje, que é a nossa revista, que a gente está tendo aula é essa, e a lição número 12, com o título da lição de hoje, ó. Os amigos que andaram com Deus. Ela está lá no texto bíblico, na Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 19 ao 21. Então, acompanha aí junto com o papai, com a mamãe, com os avós, essa história que está na Bíblia. E lá e aqui na Bíblia tem muitas outras histórias lindas para você ler e acompanhar nesses dias que vocês estão em casa, tá bom, crianças? Agora a gente vai para o versículo bíblico, né? Que se diz, é hora do versículo. Vamos lá? Eu fiz um visual aqui do versículo para vocês me acompanhar. Ó, vocês são filhos queridos de Deus. Repitam comigo, ó. Vocês são filhos queridos de Deus. Efésios 5:1. Agora repete assim: eu sou filha querida de Deus. Efésios 5:1. Para os meninos, eu sou filho querido de Deus. Amém? Efésios 5:1. Então, criança, todos vocês são filhos queridos de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Crianças, hoje nós vamos falar de uma história bíblica muito bonita também, que fala de obediência a Deus, né? E essa história fala sobre um homem chamado Elias, né? Vocês já viram falar da história de Elias? Eu acredito que sim. Então, a Bíblia, a história de hoje nos fala que Elias, ele foi um homem muito obediente a Deus e que ele era corajoso, fiel a Deus em tudo e ele confiou na ajuda de Deus em tudo na vida dele, né? E a Bíblia fala nessa história, crianças, que lá onde Elias morava, naquela época, tinha uma rainha chamada Jezabel. Só que ela era uma rainha muito má. E aí, o que aconteceu? Como Elias era um profeta de Deus, ele pregava sobre o amor verdadeiro de Deus, né? E essa rainha má, ela não queria de jeito nenhum que Elias continuasse pregando o verdadeiro amor de Deus às pessoas. Aí, sabe o que ela mandou fazer? Eu não quero mais que ele pregue a palavra de Deus. Eu vou mandar matar Elias. Ai, gente, Elias ficou muito preocupado. E ele ficou com medo dessa mulher. Você já teve medo de alguma coisa? Ai, eu já tive. E Elias, ele ficou assim, ó, com medo dessa mulher. Ficou com muito medo, escondido na caverna. Ele se escondeu numa caverna. Com muito medo, ele se escondeu numa caverna. Tudo bem, lá aquela mulher má não podia ver ele. Não conseguiu achar ele naquela caverna, mas sabe quem achou e quem podia ver ele o tempo todo? Deus. Porque Deus é o nosso Deus todo-poderoso, ele tudo vê. E ele viu Elias escondido na caverna. E aí Deus falou assim, desceu e falou com Elias: Elias, que história é essa que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Aí Elias respondeu: Senhor, eu sempre fui fiel ao Senhor, sempre falei do amor verdadeiro de Deus às pessoas, mas os meus inimigos querem acabar comigo, os meus inimigos querem acabar com a minha vida. Aí, Deus, né, Papai do céu, sabia o que Elias sentia ali dentro do coraçãozinho dele, né? Sabia o que ele estava sentindo naquele momento, né? Mas, crianças, Papai do céu tinha um plano na vida de Elias e era um plano muito lindo. Então, Elias não podia ficar escondido naquela caverna, né? Não ia dar certo. E isso, sabe o que quer dizer, criança? Que Deus, ele tudo vê.
Deus está te vendo aí, agora, na sua casa, onde você está, Deus está te vendo, sabia? Deus, ele tudo vê. Então, confie sempre em Deus, né? Confiar sempre em Deus é muito importante, né? E aí, crianças, Papai do céu falou para Elias assim: Elias, você vai sair dessa caverna. Elias, você não vai poder ficar escondido nessa caverna, porque eu quero que você unja Eliseu para que ele seja o próximo profeta, né? Ah, será que Eliseu ficou, o Elias, né? Elias ficou assim, ó, pensando, que será que eu vou fazer da vida? Não, Elias, ele não ficou em dúvida, ele confiou em Deus, confiou naquilo que Deus mandou ele fazer e ele saiu daquela caverna, porque ele era um homem obediente a Deus, né? E a Bíblia nos fala que Elias, ele não discutiu com Deus, né? E Elias, ele aprendeu a obedecer a Deus. É assim, crianças, vocês desde pequenininho devem aprender a obedecer a Deus, né? Porque é o que Deus espera de vocês, criança, e de nós adultos também. Obediência a Deus, né? E aí, naquele tempo, né? Elias, ele sabia que ele estava seguro com Deus. E ele sabia também que Deus ia sempre fazer o melhor e decidiu que era melhor para Elias fazer naqueles tempos onde ele estava, né? E aí, Papai do céu queria que Elias ungisse, né, Eliseu como um profeta, né? Aí talvez alguém pode perguntar assim: mas por que não esperou até que Elias morresse, né, para escolher alguém para ocupar o seu lugar? Porque os planos de Deus é o melhor e Deus escolheu fazer isso antes, né? Então, Elias, ele amava Deus e queria servi-lo mais do que tudo na vida dele, né? E ele seria um bom exemplo para Eliseu, né? E Eliseu, ele poderia seguir a Elias e aprender como ser um bom profeta, né? E nós não sabemos, crianças, muita coisa sobre a vida de Eliseu, né? Mas certamente ele amava muito a Deus, né? E amava muito o Papai do céu. E Eliseu era um homem que Deus podia usar. Então Deus já estava, ó, de olho, né? Em Eliseu para ser um novo profeta, né? Então, aí o que aconteceu? Naquela época, Eliseu, ele estava trabalhando no campo e ele cuidava, havia 12 juntas de bois. E Eliseu estava levando a última junta de bois para algum lugar. Aí, de repente, Eliseu, ele viu um homem que caminhava pelo campo onde ele estava, né? E aquele homem estava vindo na direção de Eliseu, né? E ele ficou lá assim, acho que está vindo alguém, eu estou vendo alguém está vindo na minha direção, né? Porque acho que não era muito comum as pessoas ir até o campo, né? Onde ele estava trabalhando. Por isso que ele ficou assim surpreso, né? E aí, quando Elias chegou ao lugar onde Eliseu se encontrava, ele não disse nada, presta atenção. Ele simplesmente tirou o manto, porque Elias tinha um manto, né? E aquele manto era um pano, significava alguma coisa, você vai entender. Ele simplesmente tirou o manto dos seus ombros e colocou em cima de Eliseu, né? Aqui está uma figura, ó. Elias com o manto e Eliseu. Então, ele tirou aquele manto que ele estava, né? E ele colocou em Eliseu. E aí, aqui está essa outra figura, mostra
Elias já com o manto aqui para colocar em Eliseu. Ele ia colocar em Eliseu, né? Elias e Eliseu. Ele ia colocar em Eliseu, né? E o que era um manto, né? O que vocês já acham que quis dizer quando Elias colocou o manto sobre Eliseu? Um manto, crianças, naquela época era como um abrigo, uma capa que os homens usavam nos tempos bíblicos. Quando Elias colocou o manto em Eliseu, ele estava querendo dizer que Eliseu se tornaria o servo escolhido de Deus e também teria o poder de Deus. Que lindo, glória a Deus, né? E aí, Eliseu, ele decidiu, sabe o quê? Ele não questionou, porque ele sabia que era o tempo, tinha chegado o tempo de Deus na vida de Eliseu, né? Então, Eliseu, ele decidiu andar com Elias, né? Porque ele sabia que ele ia aprender muito com o profeta de Deus, porque ele seria o próximo profeta. E aí, Eliseu, ele fala assim para Elias: Elias, eu posso fazer uma festa de despedida? Eu quero fazer um almoço bem bonito para todos os meus familiares. E aí, ele matou um boi e preparou para a ceia de despedida com seus amigos, com os vizinhos, e em seguida ele seguiu Elias, né? Eliseu, ele se tornou um ajudante de Elias e o seguia para onde quer que ele fosse, né? Elias lhe ensinou como ser um bom servo de Deus. E você sabia que Deus usa criança também? Que Deus usa criança sim para levar a palavra, para pregar o amor verdadeiro de Deus, para falar algo da parte de Deus para um adulto ou para uma outra criança. Deus usa você, é só você dar lugar. Mas tia, de que forma que Deus vai me usar? De que jeito? Olha, Deus vai te usar quando você fala com Deus, quando você fala com Jesus, quando você canta louvor com seus amiguinhos, quando você está brincando com seus amiguinhos, você está falando de Deus para os seus amiguinhos, ou dentro da sua casa, ou na sua família, com seus parentes, seja com quem for, você estiver falando do amor de Deus, sobre o amor de Deus, você está sendo um profeta de Deus, né? Você pode também ser um profeta de Deus em oração, começar a orar sempre, todos os dias, orar, falar com Deus, né? E falar dos seus sentimentos com Deus. Deus, ele vai te usar sim, tá bom, crianças? Porque crianças são usadas por Deus também. Então, crianças, nunca deixem de orar a Deus. Nunca deixe de agradecer a Deus pelo seu dia, pela sua vida, pela sua família, por tudo que você tem e por tudo que você não tem. Seja grato a Deus, porque é Ele que te abençoa, é Deus que te guarda, é Deus que te protege todos os dias, todos os momentos da sua vida. E Deus sabe aonde você está sempre. E Ele olha lá do alto e fica muito feliz. Fica muito feliz de te ver orando e falando com ele. E fala: ai, como eu amo meu filho querido. Como eu amo essa minha filha querida que está falando comigo. Ai, eu vou ouvir ela, eu vou ouvir o que ela quer falar comigo. Deus, ele faz isso. Ele fica tão feliz quando você fala do amor de Jesus para outras crianças. Ele fica tão feliz quando você fala do amor de Deus para os adultos também. Deus fica muito feliz com você. Sabe por quê? Porque você, criança, é o filho querido de Deus. E hoje, criança, nós aprendemos que andar com Deus... Lembra que eu mostrei aquela figura dos pezinhos? Vocês são filhos queridos de Deus? Por quê? Os pezinhos significa que nós andamos com Deus, que nós temos que andar com Deus para que nós sejamos abençoados em tudo que nós fizermos. Amém, crianças?
que nós venhamos aprender com esta palavra nessa aula de hoje, que nós temos que ser obediente a Deus, confiar em Deus, confiar no que Deus mandar você fazer, acreditar que Deus ele vai te ajudar em tudo e que você jamais vai estar sozinho. Tá bom, crianças? Fiquem com Deus. A gente está com muita saudade de vocês, muita mesmo, tá bom? Não vejo a hora disso tudo acabar, logo vai acabar em nome de Jesus, né? Que seja feita primeiramente a vontade soberana de Deus sobre tudo que está acontecendo. Deus está no controle de tudo, porque Deus tudo vê. Tá bom, crianças? Não se preocupem com o amanhã, porque quem está no controle da sua vida, da sua família é Deus. Creia somente nisso, tá bom? Que você tenha um dia de paz, um dia abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe, te guarde, te proteja. Fiquem sempre na presença de Deus. Um beijo. Até a próxima.